Olá, seja bem-vindo ao dia 292 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando, prosseguindo aos finalmente, quando já estamos quase encerrando a nossa leitura bíblica anual. Eu peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Assim, mais pessoas podem conhecer esse canal e ser transformados pelo poder da palavra do Senhor. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 22, iremos a 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, iremos a Daniel, no capítulo 4, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 108 e Salmo 109. Aqui no último capítulo desse livro de 1 Reis, nós vamos ver uma profecia contra o rei Acabe, nós vamos ver também a morte do rei Acabe, nós vamos ver o reinado de Josafá, que foi rei em Judá, nós vamos ler o reinado de Acasias, que foi rei em Israel. Vamos a essas leituras? Diz assim, 1 Reis, capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote e Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-lo do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e perguntou: devo ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam sim, pois o Senhor a entregou nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso? Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, Aim tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote, Gileade será vitorioso, pois o Senhor as entregará nas mãos do rei. Mas o mensageiro que tinha de chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu: atacas e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar para que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito? Apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, ao redor à direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morrerá lá? E sugeria uma coisa, o outro sugeria outra, até que finalmente o Espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei ser um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo e vai engano. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi do Espírito da parte do Senhor? Quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaías de volta para Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, põe esse homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês.
Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lute contra ninguém, seja soldado, seja oficial, não, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram que Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes do carro viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao seu condutor do seu carro: Tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou um grito por todo o seu exército, cada homem para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Assim o rei morreu, e foi levado para Samaria. Ali o sepultaram, lavaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com seus revestimentos de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos do rei de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho, Acasias, foi o seu sucessor. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade e, quando se tornou rei, reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili, e tudo andou nos caminhos de seu pai, Asa, e não se desviou dele. Fez o que o Senhor aprova, contudo não acabou com os altares idólatras, nem que o povo continuou a oferecer sacrifício e queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou os países dos prostitutos cultuais que restaram diante do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Orfir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e da sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha o feito. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje, nós faremos a leitura em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo ele vai continuar falando sobre a vinda do Senhor e ele vai também falar sobre as suas instruções finais nessa carta para os irmãos em Tessalônicas. Vamos a essa leitura? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e se edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam de trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e os aconselham. Tenham-nos em mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtem os ociosos, conforme tem os desanimados, e auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em toda circunstância, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, nem tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e que fiquem com o que é bom. Afastem de toda forma má. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. E todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Vamos agora a Daniel. Hoje nós faremos a leitura de Daniel no capítulo 4, onde nós vamos ler o outro sonho que o rei Nabucodonosor teve. Nós vamos ver Daniel interpretando esse sonho e também o cumprimento desse sonho. Tudo isso no capítulo 4. Vamos a essa leitura do capítulo 4. Diz assim: O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações, línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino de eternidade, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o meu sonho. Quando os magos e os encantadores, os astrólogos e adivinhos vieram, contei o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Este lhe é chamado de Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos de deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos de deuses está sobre você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu vinham em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tinha deitado na minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em voz alta: derrube a árvore e corte os seus galhos, arranque as suas folhas e espalhe os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, preso como ferro e como bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho, a sua interpretação, o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e teu significado somente aos teus adversários.
A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e frutos, no qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves no céu e nos galhos, essas árvores, ó rei, és tu, tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia: derrube a árvore e destruam, mas deixe o toco as suas raízes, preso com o ferro e o bronze. Ele fique ela no chão e meio a relva no campo. Ele será molhado como o orvalho do céu e viverá como animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e que dá a quem quer. A ordem para deixar o topo da árvore com as raízes significa que o teu reino também será dissolvido, devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam em seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado contra você, rei da Babilônia. Tua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com animais selvagens e comerá capins com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina e sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como penas de águias, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo e honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os seus exércitos dos céus e com os seus habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser maior ainda. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje nós faremos a leitura de 2 salmos. Nós faremos a leitura do Salmo 108 e também Salmo 109. Vamos a essas duas leituras? Essas duas leituras vão falar de uma canção de Davi. As duas são canções de Davi. Vamos ler essas canções? Salmo 108. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem a harpa, lira, despertarei a alvorada e te darei graças, ó Senhor. Entre os povos cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus e a tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre a tua terra. Salva-nos com a tua mão direita e responda-nos, para que sejam libertos aquele a quem amas. Do teu santuário Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence, Manassés também. Efraim é meu capacete, Judá é meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, e Edom atira as minhas sandálias. Sobre a Filistia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisará os nossos adversários. Salmo 109. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente,
pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio e atacaram sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com o ódio. Designe o seu ímpio para o seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, até que a sua oração seja considerada pecado e seja a vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos, e a viúva e a sua esposa. Vivam seus filhos vagando como mendigos, e saiam rebuscando o pão de longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém os trate com bondade, nem tenham misericórdia dos filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes, e desapareçam os nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade de seus antepassados e não se apegue ao pecado de sua mãe. Estejam seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como roupa, entre ela e seu corpo como água, em seus ossos como óleo. Envolva-o com um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado, como gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Longe que vem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi por tua mão que tu fizeste. Senhor, o que fizeste? Eles podem amaldiçoar. Tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra com o manto. Em voz alta, darei muitas graças ao Senhor, e no meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-los daqueles que o condenam. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir e nos ajudar e abençoar, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.